Olá, meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, esteja entre nós hoje e sempre. É com muita alegria que aqui estamos, junto com vocês, mesmo que distante, entrando ou tendo a oportunidade de entrar no lar de vocês, para que juntos nós possamos aprender um pouco mais desta doutrina grandiosa, que é a doutrina do Cristo. E hoje com um tema bem interessante e que acho que todos nós trazemos em nós esse questionamento, que é: posso ser feliz na Terra? E esta nossa conversa de hoje, nós vamos ter como texto base o Livro dos Espíritos. É lá na quarta parte, a última parte, é logo o primeiro item, que envolve as perguntas de 920 a 933. Mas antes de nós iniciarmos a nossa abordagem, a nossa conversa, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, vamos fazer a nossa prece inicial, para que, conectados uns aos outros, em pensamentos, em sentimentos, nós possamos compreender e aprender os ensinos da noite de hoje. Vamos orar. Mestre querido de todas as horas, agradecidos estamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo que distantes, nos conectando em pensamentos, em sentimentos a Ti. Que possas, Mestre amigo, neste instante, nos inspirar e nos permitir compreender com profundidade os Teus ensinamentos. Que nos permita, após compreender, colocar em nossa vivência prática do dia a dia, Senhor. Que possamos Te vivenciar a cada instante de nossas vidas. Fortalece-nos, Mestre, em nossa caminhada, a fim de que possamos perseverar no bem sempre. E que as Tuas bênçãos possam chegar a todos os recantos de dores, lágrimas e sofrimentos, onde quer que sejam. Que a Tua paz e a Tua harmonia possam nos envolver e em Teu nome, em nome dos Espíritos amigos, trabalhadores da Casa Alta de Souza, localizada aqui no IPCEP, em Recife, Pernambuco. Esses espíritos trabalhadores abnegados possam nos auxiliar neste trabalho de divulgação doutrinária virtual e, ao mesmo tempo, chegar a cada lar que neste momento se conecta, levando o lenitivo necessário aos corações sofridos, levando as bênçãos necessárias para todos. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Pois bem, meus queridos irmãos, para iniciar então essa nossa conversa de hoje, eu vou buscar lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, no item 19, uma passagem de Jesus com seus apóstolos e que aconteceu exatamente no momento em que eles estavam realizando o culto, da Boa Nova, eles se reuniam e conversavam a respeito lá na casa de Pedro. E Tadeu era um dos comentaristas assim mais inflamados, e ele, nessa reunião em particular, ele se entusiasmou bastante e começou a relacionar os imperativos da felicidade humana e, ao mesmo tempo, clamava contra os dominadores, que era de Roma, naquela época, os dominadores de Roma, contra os rabinos do Sinédrio, que na realidade eram dois polos de poder, que existiam em época de Jesus. E se percebia que ele estava tocado de uma certa revolta. E aí ele começou a dissertar largamente sobre a discórdia, sobre o sofrimento que reinava
no seu povo, né? E que a causa disso ele situava exatamente nessas deficiências políticas da época. E é interessante porque é o que nós às vezes fazemos hoje, né? E depois de expender várias considerações preciosas em torno do assunto, né, Jesus, logicamente, interviu e perguntou: "Ô Tadeu, como você interpreta a felicidade?" E aí ele respondeu prontamente: "Ah, Senhor, é a felicidade, para mim, é a paz de todos." E aí o Cristo, ele, como sempre, né, ele complementava, então ele, de certa forma, estampou uma satisfação no seu rosto pela resposta, mas ao mesmo tempo ele lança uma continuidade, né, na resposta para que Tadeu complementasse sua resposta. E ele diz: "Tá certo, Tadeu, isso eu não desconheço, mas, né, eu estimaria muito saber como você se sentiria realmente feliz." E aí a gente vai dar uma pausa nesse momento aqui na história para iniciar uma reflexão nossa, né? Como é que nós, da mesma forma que o Cristo questionou a Tadeu, o Cristo intimamente nos questiona também. Então, como é que nós nos sentiríamos realmente felizes? Né? O que seria felicidade para nós? E aí, se nós formos continuar as nossas reflexões, nós vamos parar e nos perguntar: bom, primeiro eu preciso saber onde é que eu estou buscando a felicidade, né? Porque onde eu estou buscando, ou seja, aquele objeto, né, é o que eu acredito que vai me deixar feliz. Mas onde nós buscamos atualmente a felicidade? Né? Na maioria das vezes, nós buscamos a felicidade em coisas, em posições ou até mesmo em pessoas. Então, é uma busca material da felicidade, né? E o que é que nós fazemos para conseguir, né, essas coisas, essas posições e essas pessoas? Então, aí a gente começa a perceber que isso já tem sido trazido, né, em conversações anteriores, nós vivemos com essa ansiedade por aquilo que a gente deseja. E que às vezes aquilo que a gente deseja não é nem tão necessário às nossas vidas, mas a gente corre atrás, a gente trabalha às vezes exaustivamente, né? Temos um foco único, né, para aquilo, né? E às vezes aquilo é que vai nos levar a uma vida de maior conforto para nós, para a nossa família. E é interessante porque às vezes é uma coisa antagônica. A gente corre para dar pela família e ao mesmo tempo nós esquecemos a família. Por que nós dizemos isso? Porque nesta corrida nós muitas vezes deixamos, né, de dar atenção aos componentes familiares, né? Esquecemos de estar presente, né? Às vezes o que a família quer é a presença, a nossa presença. Esquecemos do ouvido para alguém que está com algum problema dentro do nosso seio familiar. Nós esquecemos o acompanhamento dos nossos filhos, que é primordial para que eles possam se sentir seguros nas suas caminhadas. E junto com este esquecimento da família, às vezes nós utilizamos de recursos menos lícitos, né? Nós trapaceamos, nós prejudicamos o nosso próximo, nós desviamos, né, verbas ou algum bem material para atingir esses nossos objetivos. Mas nós temos a consciência de que somos o quê? Somos espíritos imortais. Que esta nossa vida aqui é uma das existências nossas, que outras virão como outras já vieram. Então, qual será a consequência dessas nossas atitudes ainda nesta ou em outra existência? Né? E precisamos sempre estar pensando nisso quando estamos buscando algo, né? Quando buscamos algo, precisamos avaliar, né, se estou no caminho certo ou não, quais serão as consequências desta busca, né? E continuamos as nossas reflexões. E quando nós não conseguimos alcançar
ou alcançamos e perdemos este algo conquistado, né? Quantas criaturas passam por isso e aí são frustrações que chegam, levando a enfermidades, né, da mente, como gerando crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e às vezes até nos conduzindo a tirar a própria vida, né, a porta falsa do suicídio, né? E às vezes nós conquistamos aquilo, conseguimos manter, mas nós nos mantemos como somos. Então, muitas vezes nós nos transformamos ou até mesmo nos intensificamos em pessoas soberbas, avarentas, egoístas, né? Mais ainda do que somos. Então, cabe aí a pergunta, né? Eu vou ser feliz assim? Eu vou estar feliz assim? Isso realmente vai me trazer ou vai me deixar na felicidade? E aí nós lembramos de Paulo de Tarso nas cartas aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículos de 11 a 13, onde ele nos diz, né, de forma bem sábia: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sem nada, também sei ter abundância sem ser soberbo. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome e padecer necessidades. E aí ele complementa no final: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós percebemos uma filosofia maravilhosa que Paulo nos traz, de saber viver em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja na abundância, seja na escassez, sem se deixar mudar, no caso da escassez, para uma criatura revoltada e no caso da abundância, para uma criatura soberba, orgulhosa, né? Vaidosa, né? Então, sem permitir que isto aconteça. E sempre compenetrado, como ele colocou ali, né, que está instruído. Então, essa instrução não é uma instrução só teórica, é lá dentro, é saber viver a instrução. Então, é se compenetrar das leis divinas, cumprir essas leis divinas e saber do seu destino futuro. Então, essa é a forma que Paulo de Tarso nos traz, né? E Joana também nos diz algo nesse sentido no livro Homem Integral, né? Onde ela lembra de que nós devemos buscar o equilíbrio para ser sempre a mesma pessoa, seja na abundância, seja na escassez. Então, é uma reflexão interessante, né, para todos nós, porque, como eu coloquei, às vezes a gente vai atrás de algo que às vezes nem é sempre tão necessário, né? E isso que não é tão necessário, talvez não precisa ter este foco tão intenso. É uma coisa que nós podemos ter, mas aí a gente precisa ver. A gente pode, mas será que este é o momento? Né? Esta é a hora de termos? Às vezes a gente se endivida para poder conquistar um equipamento, algo material, né? E esquece de que depois essa dívida vai precisar ser ressarcida, né? E aí nós vamos entrar em angústias, em aflições para poder ressarcir essa dívida. Então, eu posso ter? Posso, mas não agora. Agora eu não estou em condições financeiras para isso, eu tenho outras prioridades para empenhar este bem, né? Então, é hora da gente ter. E outra pergunta que a gente precisa fazer, né? Será que eu estou preparado? Voltando a Paulo de Tarso, será que eu estou instruído para ter, sem que isso cause uma mudança, né, íntima em mim, que eu venha a me comportar de forma mais equivocada do que eu já me comporto, que eu venha a contrariar mais ainda as leis divinas do que eu já contrario, do que eu já vou de encontro? Então aí a gente vê, né, recorrendo agora, né, ao texto base que nós temos, lá na pergunta 923 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos ressaltam que o que para um é supérfluo, para outro é o necessário. Então, dependendo, logicamente, das posições. Então, se para mim é necessário ter um banquete a cada refeição, para aquele que
quase nada tem, ali tem muito supérfluo. Eu só precisaria do básico para não ter fome, né? Até um exemplo, né, que se coloca no Livro dos Espíritos, né? Porque esse necessário e supérfluo, ele vai conforme, lógico, as nossas posições, as nossas ideias materiais, né? Aquilo que a gente valoriza e acha que tem que ter, os nossos preconceitos, as nossas ambições, né? Como eu falei, e os nossos caprichos, que eu achei interessante e que os espíritos chamam de ridículos, os nossos caprichos ridículos. Né? E dá um exemplo de, por exemplo, eu tenho uma certa renda, vamos supor que seja 50 mil por mês, né? O que não é, mas vamos supor, né? Vamos entrar na área de suposição. E que de repente, diante dessa pandemia, houve um problema, né, financeiro e minha renda mensal caiu para 20 mil, né? A minha, da minha família, tá? E então com isso o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir mais fazer a mesma figura, né, que eu tinha antes. Eu não vou conseguir conservar as mesmas coisas que eu tinha antes dessa queda dessa renda, né? Para manter a mesma posição, atingindo ou executando as mesmas atividades, né? Então, nem meu nem da minha família. Então aí posso começar a achar, eu e minha família, de que está me faltando o necessário. Poxa, eu não tenho mais o dinheiro para pagar o curso de inglês, eu não tenho mais o dinheiro para fazer, para estar na academia, então eu não tenho mais o dinheiro para viajar todas as férias, tá? Então isso para nós, pela conta de como nós estávamos acostumados, nos parece faltar o necessário, mas será que isso é digno realmente de lástima, de tristeza, quando nós olhamos ao nosso lado e observamos criaturas morrendo de fome, morrendo de frio, criaturas que moram nas ruas, não têm um abrigo, não têm um local confortável para deitar o seu corpo, repousar a sua cabeça, né? Então, essa questão que os espíritos, inclusive, eles até complementam, né? Que quando nós somos criteriosos, né, a fim de ser feliz, a gente nunca fica tentando olhar só para cima. É a questão desse exemplo. Vou ficar olhando, poxa, eu era assim, meu Deus, e aí vai se lastimar, vai sofrer, né, criar um sofrimento, né? E quando nós se olhássemos para baixo, que é o que nos recomenda os espíritos, nós veríamos essas pessoas passando necessidades verdadeiramente. E aí nós poderíamos dizer, nossa, como eu sou feliz, como eu tenho tudo ainda, né? E quanto ainda eu posso tirar um pouquinho para ajudar esses que estão necessitados, né? Então que nós possamos sim elevar a nossa mente, né, o nosso olhar ao infinito para elevar a nossa alma, elevar o nosso íntimo, né, servir isso de estímulo de elevação para nós. E aí nós abordaríamos, então, um outro ponto, né, quando nós depositamos a nossa felicidade em pessoas. Né? Será que isso funciona? Aí buscamos mais uma vez Joana de Ângeles, que nos instrui lá no livro Momentos de Consciência, né, aqueles livretozinhos pequenos, e ela nos diz algo como que não elejamos para nós uma pessoa modelo, né? Elegi aquela pessoa para ser um modelo para mim. Né? Por quê? Porque todas as pessoas são falíveis, como nós, e a queda desta pessoa não pode representar um desestímulo para ti, né, para a vida. Tá? Então, quando nós depositamos, né, todas as nossas, vamos dizer assim, todas as nossas peças, todas as nossas fichas naquela pessoa e de repente ela cai, né, então nós vamos perceber o quê? E, poxa, ela caiu, eu estava confiante tanto, então se ela caiu eu também não vou dar em nada, eu também vou cair. E não é assim. Nós não podemos colocar em outras pessoas, né, que são falíveis como nós, a responsabilidade que é nossa de ser feliz. Né? Não é o outro que vai me fazer feliz, eu tenho que me fazer feliz.
né? E quantas vezes a gente não diz, né, no nosso ouve ou diz, eu preciso que ele ou ela me ame para eu ser feliz, né? Sem fulano eu não sou ninguém, né? Ou ainda, se justo aquela pessoa fez isso, né? Que será do mundo? O mundo está perdido. E não é assim que deve funcionar, porque os Espíritos nos trazem agora lá na 921 que nós sempre somos os artífices de nossa própria felicidade ou nossa infelicidade, né? Então, a partir dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e nossas ações, e não da de outras pessoas, é que nós podemos granjear, né, formar a nossa felicidade. E também no Livro dos Espíritos, agora lá na 625, é que os Espíritos nos dizem que o tipo que Deus nos concedeu para nos servir de modelo e guia foi Jesus. Então, nós não podemos depositar em outra pessoa, falível como nós, esta ideia de modelo, né? Esta ideia de guia. Né? Os Espíritos já nos disseram, é no Cristo que nós precisamos, né? É no Cristo que nós precisamos nos espelhar, né? E para seguir. Tá? Então, nós prendemos nesta felicidade materializada, nos prendemos aí e não percebemos, às vezes, uma forma tão simples, né, que os poetas, tanto Almir Sater e Renato Teixeira, né, que fizeram aquela música, eles nos colocam, cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz. E trazendo então para os dias de hoje, né, nesse momento pandêmico que ainda estamos vivendo, medo, ansiedade, dificuldades financeiras, podemos manter a alegria e certeza de que estamos caminhando para um momento mais feliz, que vamos sair da dificuldade? Né? Será que a gente consegue manter? Bom, isso vai depender do nosso comportamento, né? Como é que nós estamos agindo? O que nós precisamos ter, né? E aí vem a questão da resignação, mas da resignação junto com a ação, né? Não ficarmos parados. E aí é a reflexão que nós trazemos, né, nesse momento, né, eu acho que cabe um pouquinho a distinção um pouco de alegria e felicidade, né, porque no momento em que nós vivemos, nós temos tido momentos muito tristes, né, não só em nosso círculo de convivência, mas pelo que observamos no mundo como um todo. Então, momentos muito tristes, de profunda tristeza, mas isso significa infelicidade, né? Então, vou abrir aqui só para a gente refletir um pouquinho, questão de alegria. A alegria, na realidade, é um estado assim temporário. Eu estou alegre hoje porque estou com vocês, mas amanhã eu posso estar triste, né? Porque o meu filho está doente. Então, assim, muitas vezes se baseia o quê? Na aquisição de coisas ou na satisfação das nossas necessidades fictícias. Então, uma hora estou triste, uma hora eu estou alegre. Mas a felicidade é diferente. A felicidade é algo duradouro, né? É uma questão mais de ser e não mais de estar ou de ter. Isso é precisamos perceber esta peculiaridade da felicidade. É uma questão de ser feliz e não estar alegre ou estar triste, tá? É uma essência, né? A felicidade é uma essência, não é uma conquista externa, e sim vem de dentro. Através de quê? Por meio exatamente daquela instrução que Paulo falava, né, lá para os filipenses. Tá? E isso nos faz, então, reportar a pergunta 614, lá do Livro dos Espíritos, que não está dentro do grupo de perguntas, mas que vale a pena resgatar, né? Já foi visto em estudos anteriores, né? Não da pergunta 614, que fala da lei natural. E aí, os Espíritos nos dizem
que a lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem, né? E que ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a gente percebe que ele não fala assim, para o homem ser alegre, para o homem ser feliz. O homem significa o ser humano, a humanidade, né? E é interessante perceber aqui a negação da felicidade, que é a infelicidade. Então, ele é infeliz quando se afasta da lei divina, né? Da lei de Deus, da lei natural. Então, nós ficamos, né? Nós somos infelizes quando nos afastamos da lei divina e somos felizes quando nós cumprimos com essa lei. Então a gente percebe que essa questão do infeliz, o prefixo in, ele significa uma negação. Então a felicidade está ali, mas eu estou negando essa felicidade, então eu sou infeliz. É diferente do antagonismo, alegria e tristeza. Então você pode estar alegremente triste ou tristemente alegre, né? A gente pode ter um momento de alegria e um momento de tristeza, né? Então, a gente não pode estar, né, alegremente triste nem tristemente alegre. Ou você está triste ou você está alegre, tá? E esses são estados, ou seja, eu estou, e ele se exclui, né, mutuamente. Então, eu posso estar alegre sendo feliz? Posso. Eu sou feliz, mas estou muito alegre hoje. E posso ser feliz e dizer, olha, eu sou feliz, mas hoje eu estou triste. Por quê? Porque é um momento, é uma coisa temporária. Algo aconteceu que me deixou mais entristecido, mas isso não significa que eu sou infeliz. Né? Eu estou infeliz porque meu filho está doente. Não, eu estou triste, mas eu posso manter a minha felicidade. Né? E é isso que a gente pode tirar dessa pergunta 614. Né? Quando é que eu vou estar infeliz? Quando eu me afasto da lei de Deus. Onde está a lei de Deus? Gravado na consciência. Né? Os espíritos também nos dizem isso. Né? Então está gravado na nossa consciência. E quando eu começo a negar esse estado de consciência, negando a lei divina nas minhas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, eu vou me infelicitando. Eu vou sendo uma pessoa infeliz. Então, não existe o contrário da felicidade, existe a negação da felicidade, que é a infelicidade. Porque a felicidade essa não tem fim. Né? Ela sempre existe, ela é perene, ela não acaba, e quando somos infelizes é porque estamos negando esta felicidade. Ela está ali só esperando que a gente a aceite. E como é que a gente aceita? Quando começamos a seguir as leis divinas. E Rossandro, ele nos traz uma parte bem interessante e engraçada ao mesmo tempo, que ele diz que a doutrina espírita ele tem um dogma, ele traz um dogma. E que esse dogma nos diz que nós somos eternamente, né, condenados à felicidade. Eternamente por quê? Porque a lei divina é eterna, né, e imutável, então, a mesma forma, a felicidade ela é eterna e imutável. E nós somos espíritos imortais, né? Nós somos espíritos que não teremos um fim. Então, nós somos condenados eternamente à felicidade. É onde nós vamos chegar. Podemos demorar no caminho, sim, mas nós chegaremos lá. E nesse momento que nós temos vivido, né, desde aqui no Brasil, desde o início de 2020, né, mas no mundo, lá no final de 2019, iniciando lá na China, é um momento em que as pessoas precisaram sair das ruas, precisaram ficar em casa, era como que um momento para tentar voltar para dentro de nós, para nos recolher espiritualmente, nos avaliar e refletir. E aí então, nós, quando fazemos isso, a gente começa a perceber que
que dentro de nós existe essa semente de felicidade. Existe realmente a felicidade dentro de nós e que nós precisamos percebê-la e fazê-la desabrochar, fazê-la expandir, né? E fazer nos envolver de tal forma que nós nos sintamos criaturas felizes. Nós demonstremos essa felicidade. E se nós pararmos para perceber nesta avaliação, essa felicidade ela combina com compaixão e com fraternidade, né? Porque nós passamos a ver, nesse momento de pandemia, a todos como irmãos, como a mesma família. Estamos juntos sob a mesma tempestade. Lógico que cada um no seu barquinho, mas sob a mesma tempestade. E essa compaixão e essa fraternidade, né, nós vamos perceber que as pessoas começaram a sair de si e buscar o outro para ajudar. E o sentimento que brota dentro de nós neste momento é a felicidade. A felicidade, começamos a perceber que ela também tem a ver com a esperança. Não a esperança do verbo esperar, eu vou esperar que tudo vai passar. Não, a esperança do verbo esperançar, né? Como nos ensina o filósofo brasileiro Mário Cortella, né? E que é aquele esperançar que significa ir atrás, não desistir, capaz de buscar algo que seja viável para fazer, para executar, não se conformar. Então, as pessoas estão fazendo acontecer, né? As pessoas estão com fome, estão com fome. Aí outras fazem acontecer o quê? Saciar essa fome mesmo que momentânea, mas na distribuição fraterna de alimentos, né? Fazer acontecer, não. Vamos lutar e achar uma medicação ou achar uma vacina que possa trazer de novo o equilíbrio orgânico de toda a humanidade, né? Então, poxa, essa primeira vacina não deu certo, então vamos esperar para ver se alguém aparece. Não deu certo, qual foi o erro? Vamos atrás, vamos continuar. Então isso é o verbo esperançar e combina com felicidade, porque qual não foi a felicidade daqueles pesquisadores de terem percebido que a vacina tinha sua eficácia, né? Uma felicidade que brotou neles pelo trabalho executado e que na realidade se espalhou para todos aqueles que iriam usufruir desse benefício, né? A felicidade de estar ali dando algo para alguém que está com fome e ver o sorriso, né? No olhar, porque de máscara não dá para ver o sorriso, mas o sorriso, a felicidade, a alegria, né? Naquele momento, a alegria no seu olhar. Né? A felicidade combina com liberdade, né? Quantos de nós começamos a perceber, né, que ficar enclausurado sem o relacionamento social, interpessoal, como isso é difícil, né? E ninguém realmente pode ser feliz aprisionado, mas precisamos perceber que esta prisão ela não é apenas material, né? Como nós que estamos em quarentena, em distanciamento social, né? Não mais em quarentena, mas em distanciamento social. Mas existe, muitas vezes nós nos aprisionamos em pensamentos e em sentimentos, né? Quantas vezes nós somos presos, escravos dos nossos vícios, né? Dos nossos pensamentos enegrecidos, sempre pensando mal do outro ou mal do mundo, né? Ou nossos sentimentos pequenos, né? De inveja, de ciúme, né? Então, isso tudo nos faz perceber o que Sócrates, né, quando estava preso, os discípulos planejaram toda a sua fuga, né, e quando foram lá, eles não, por quê? Eu estou preso numa grade, mas eu sou livre. Ele falava exatamente disso, ele não estava preso a grilhões de coisas pequenas, de coisas materiais. E é essa liberdade que combina com a felicidade. Então, nós vemos que podemos ser felizes, né? Mesmo dentro deste ambiente, deste momento pandêmico que a gente está vivendo. É lógico, né? Aí vem a pergunta 921, que é uma felicidade relativa, né? Que é praticando a lei de Deus
que nós podemos nos poupar de muitos males e alcançar uma felicidade tão grande quanto a que comporte essa nossa existência. Então, é uma felicidade relativa, é a felicidade que a gente consegue comportar, mas é uma felicidade, né? E por quê? Porque aquele que, né, cada um de nós, se nós nos acharmos bem compenetrados nesse destino futuro, né, que não vê a vida corporal só como a gente vê só como uma estação temporária, né, um instante diante da eternidade, é uma parada numa hospedaria para a gente repousar da nossa viagem evolutiva, e às vezes essa hospedaria não tem todo o conforto, não nos atende bem, né? E aí nos deixa chateado, tá? E facilmente a gente consegue se consolar de alguns aborrecimentos passageiros que houve na viagem, né? Naquele momento de repouso, e se planejar melhor, né? Se preparar para a continuação dessa viagem. E, logicamente, que a gente vai ter uma melhor posição, né, uma viagem mais confortável, quanto maior cuidado a gente tenha com os preparativos da viagem. Então, já nesta vida, nós podemos ser responsabilizados pelas nossas infrações. Né, infrações que cometemos, as leis divinas que nos regem, né, então a gente pode sofrer algum mal consequente dessas infrações, dos nossos próprios excessos, né, quantas vezes a gente comete excesso e que traz as consequências de imediato para o nosso organismo ou para o nosso psicológico. Então, se a gente for gradativamente remontando ou revivendo todo esse caminho dessa viagem evolutiva, chegar lá à origem, a gente vai perceber o porquê de que nós passamos por dificuldades, né, o que chamamos de desgraças terrenas. Né? Nós vamos ver o porquê dessa pandemia nesse momento, o que ela está tentando nos mostrar. Né? Elas são exatamente a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Então, a gente se afastou do caminho reto, tem que sofrer as consequências. Né? Então, precisamos perceber que somos felizes sim, porque nós sabemos que estou sofrendo hoje, tenho essa dor hoje, mas posso trabalhá-la e amanhã eu ter uma sensação, né, ou momentos mais constantes de alegria, ao invés de momentos mais constantes de tristeza. Né? E Kardec, né, que já percebia logicamente tudo isso, lá na pergunta 922, ele perguntou aos espíritos se havia algum critério de felicidade para todos os homens. E os espíritos responderam que para a vida material, a felicidade, o critério para a felicidade é ter a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí, mais uma vez, a gente lembra Paulo de Tarso, né, a questão do instruído, né, de ter o necessário. Né? Então, ele trazia, e nós também deveríamos ter, né, uma felicidade que ele chamava felicidade de repousar no Cristo. Né? Então, lembrando que esse repouso, ele não é apenas entendendo o Cristo na teoria, né? É na prática, é a vivência. E talvez seja isso que falte em nós. Por isso que nos sentimos infelizes, porque ainda não repousamos no Cristo. Nós estudamos sobre Jesus, nós participamos de seminários, grupos de estudo, né, congressos, e muitas vezes... Não, e sempre a gente volta o quê? Renovado interiormente. Né? A gente participa de assistência social, de trabalhos de assistência social. E com isso a gente vai criando, às vezes, um personagem. Né? Um personagem que todos admiram e que acreditamos que é assim. Né? Então, é aquele que fala, não, eu sou assim, eu falo manso, eu sou caridoso, eu tenho uma fé fervorosa. Eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas será que realmente nós somos? Né? Será que nós não somos
algo mais intimamente do que essa personagem que nós criamos com essa participação em estudos, em assistências sociais, né? E se mergulharmos intimamente, o que é que a gente vai encontrar? Então, é possível que nós reconheçamos as nossas sombras, as nossas fraquezas, né? E vamos perceber que a nossa consciência, ela não está tão tranquila assim. Então, não vamos ter esta felicidade, porque a sua consciência não vai estar tranquila, né? Nós estaremos, assim, repousando no Cristo teórico, mas não na vivência de Jesus, né? Na entrega ao Cristo. Então, Jesus nos convida constantemente, né, o tempo inteiro para essa empreitada, né, para um trabalho de melhoria dentro de nós. E se a gente faz esta viagem interior, né, que nós estávamos falando agora, né, acharmos as nossas sombras, né, como coloca Joana de Ângeles, formos sinceros, né, agora precisamos ser sinceros conosco mesmos, não tentando nos desculpar, né, ou dissimular essas nossas sombras, né, nós vamos perceber que nós não temos condições de julgar e condenar o nosso próximo. Nós aprenderemos a ser mais tolerante e responsável com o coletivo, né? E além de reconhecer a nossa necessidade de evoluirmos moralmente, dessa nossa evolução moral. E agora, nesse momento tão difícil, né, tão sofrido para a humanidade, não se trata mais de um simples convite, né? O Cristo não está mais só nos convidando, porque o convite ele nos permite recusar, né? E não comparecer àquilo que nós fomos convidados. Na realidade, agora é uma intimação, e uma intimação coletiva, porque nós temos as nossas intimações individuais, mas essa é uma coletiva, né? E aí a gente abre aqui um parêntese nesta intimação coletiva para trazer mais uma pergunta, né, do Livro dos Espíritos, que é a 924, onde Kardec questiona da seguinte forma: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá eles de os evitar? Ou seja, a gente percebe, tem criaturas que são boas, né? São justas, mas são atingidas por uma dor enorme, né? Não tem como evitar isso aí, e aí os espíritos nos dizem, né? Eles devem resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lembramos aqui que é dado aurir consolação na própria consciência, onde é que está a lei divina? Na nossa consciência. Então, aurir aí na consciência essa consolação, essa esperança de um melhor futuro, né? E também na consciência o que é necessário fazer para obter esse melhor futuro. Então, esse momento que a gente está vivendo, né, que está atingindo a todos indistintamente, aqueles que nós julgamos que são maus e aqueles que nós julgamos que são criaturas boas, tá? Aí a gente volta, né? Voltando o caminho, a gente vai perceber em que momento foi que ficou essa necessidade de passar por aquilo e que a gente precisa exercitar o quê? A resignação, né? E também trabalhar por esse futuro melhor, que na nossa consciência a gente sabe onde vai obter. Mas também há aqueles, né, nas perguntas 929 e 930, né, do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos mostram que há aqueles que não têm recursos, não têm formas para se manterem e de terem realmente o necessário para a sua subsistência. Isso a gente vê, pessoas morrendo de fome, né? E os espíritos nos dizem que ninguém jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome. Esse é o primeiro ponto, né? Então, que cada um individualmente deve, de alguma forma, buscar algum meio de se alimentar. Alguns estão assim porque eu não quero esse tipo de trabalho, só quero se for esse, passa por necessidades, porque, não, mas a minha formação, para eu pegar esse cargo menor, né? Então às vezes o orgulho atrapalha um pouco, precisamos nos avaliar, né?
né? Aquele mergulho para ver as sombras que tem dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, não tem saúde, não tem informação, não tem como realmente buscar algum meio de se alimentar. E aí, então, os espíritos nos dizem que a sociedade, ela deve se organizar segundo a lei do Cristo, para que ninguém morra de fome. Então, na realidade, nós, sociedade, somos responsáveis por aqueles que morrem de fome. Precisamos fazer algo, seja como alguém que está liderando e coordenando uma cidade, um estado, um país, né? Os governantes, como nós, membros da sociedade, que precisamos nos mobilizar e atender, nem que seja temporariamente, mas naquele momento, momentaneamente, a fome de alguém, né? E não fechar nossas portas, nossos vidros do carro, né? Para evitar ter este contato. Então, precisamos, é nossa responsabilidade, nos dizem os espíritos. Então, diante dessa intimação divina, que é a pandemia, se a gente prestar atenção, nós estamos respondendo de forma coletiva, mesmo que acanhadamente, né? Estamos atendendo a esse chamado porque estamos exercitando a compaixão. Quanto de nós já não choramos com a dor do outro que vemos ou nas ruas ou vemos nos próprios meios de comunicação, né? A fraternidade, porque estamos saindo de nós em atendimento do próximo. A oração, os nossos momentos de oração que antes pedíamos para nós e nossos familiares, agora estamos pedindo pelo mundo, para que haja saúde, para que haja paz, para que haja harmonia. Né? A questão da resignação diante da dor que nos chega. Então, estamos exercitando tudo isso, que eram sentimentos que tínhamos latentes dentro de nós e que, diante dessa nossa dor e da dor mundial, que foi tão intensa, veio à tona para esse exercício, para essa prática. Né? E que isso é lindo, é muito bonito, porque é o caminho para ser feliz, é o caminho da felicidade. Lembra que a gente falou anteriormente que a felicidade está ligada à fraternidade, à compaixão, à esperança com a ação, à liberdade dos grilhões desse sentimento mesquinho, como o egoísmo, como a vaidade, né? Então, nós estamos atualmente lutando contra um coronavírus, né, que foi denominado SARS-CoV-2, mas que está nos permitindo lutar contra um vírus que há muito tempo segue conosco, que é o vírus do egoísmo. Né? Estamos sendo alertados que nós precisamos nos higienizar para evitar a enfermidade, então lava as mãos constantemente, né? Precisamos fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que também precisamos higienizar as nossas mentes e os nossos corações para evitar essas enfermidades da alma. E essas enfermidades da alma que vão gerar novas dores, né? Pois é o artifício último que o Pai se utiliza para nos chamar à razão. Né? Como Emmanuel nos traz, quando nós não aprendemos com o amor, precisamos aprender com a dor. Ou seja, como os espíritos nos explicam lá na pergunta agora 933, né, a última que nós reportamos aqui, nós somos os artífices, nós somos os causadores de nossos próprios sofrimentos morais, né, além dos materiais. E muitas vezes criamos até suplícios voluntários para nós mesmos. Então precisamos perceber isso, né? Precisamos nos vigiar mais para não angariarmos novos sofrimentos, novas dores, sejam morais, sejam materiais. E assim, o que precisamos entender é que quando falamos em felicidade, não significa a ausência da dificuldade, dos problemas, dos conflitos, das apreensões que nos cercam a todo instante. É uma questão de percepção, de atitude, que seja aparentemente reativa, mas que seja proativa também. Então, estou passando por essa dificuldade, mas eu sei lidar com ela, né? Eu sei lidar com a dor, né? Eu lidar sem o sofrimento, sem sofrer, né? E a gente lembra lá das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que sofrem, pois que serão consolados. E que na realidade não é o que simplesmente sofre, mas aquele que sabe sofrer, né? Então ele será bem-aventurado, né? Então,
voltando, depois de toda essa reflexão, àquela conversa que Jesus estava tendo com Tadeu, aí a gente pede permissão aqui para ler o que Tadeu listou, né, do que o faria feliz. E aí a gente pode perceber se tem algo a ver conosco. Eu acho que isso também era o que eu queria para ser feliz. Então vamos ver aqui. Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me o coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, meus afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem o direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. E aí ele se calou, né? E todos os apóstolos que estavam ali começou a olhar para Jesus como a esperar, né, o seu retorno diante da lista que Tadeu lhe colocou, que com certeza era a mesma lista de todos que estavam ali. E aí alguns companheiros esperaram e Jesus respondeu o seguinte: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nesta mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam com você. Então, nós percebemos, né, que está em nossas mãos ser feliz e estender a felicidade no mundo que nós vivemos. E foi entendendo isso que Santo Agostinho, né, que nós conhecemos, já ouvimos falar bastante, ele em suas noites, né, lá à luz de vela, que não tinha energia naquela época, ele lia muito as páginas do Evangelho à noite, ele afirmou que se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Parece estranho, né? Vou repetir. Se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo, né? É estranho, mas quando a gente percebe que o ato de dar provoca um sentimento tão bom, tão prazeroso,
nós ficamos com vontade de dar cada vez mais, dar sempre. E não precisamos dar algo. Nós podemos nos dar ao outro, seja a escuta, seja um abraço, seja o sorriso, o tempo, né? O apoio. Né? Pode ser a compreensão, a tolerância, o respeito, o carinho. Então isso são coisas que nós podemos dar de nós, né? E aí nesse momento nós vamos perceber a felicidade nos invadir. E é exatamente no momento de servir, como Cristo falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Né? No momento de servir, nós vamos perceber que somos felizes. Né? É uma sensação inexplicável, nos dizem os Espíritos. E a felicidade pode começar hoje, para cada um de nós. Basta que nós nos doemos. Basta que nós nos permitamos sair de dentro de nós em benefício do nosso próximo. Sejamos felizes, meus irmãos. Sejamos verdadeiramente felizes, mesmo com momentos tristes, mas sejamos felizes. Que Pai de misericórdia continue a nos abençoar. E Jesus, esse Mestre muito amado, continue a nos envolver em sua paz, em seu amor imenso por cada um de nós. E assim, meus queridos irmãos, vamos encerrar a nossa conversa da noite com uma prece de agradecimento por esses ensinamentos tão grandiosos, que nós possamos realmente permitir a nós mesmos sermos felizes. Vamos orar. Mestre muito amado, só nos resta te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse instante e por esses ensinamentos, por esse envolvimento com os teus mensageiros do alto. E nos permita, Senhor, nos impulsiona, nos fortalece para a busca da felicidade. Buscar a felicidade no fazer o bem, buscar a felicidade no seguir as leis divinas. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecidos desta forma, prosseguir no teu caminho, seguindo as tuas pegadas, hoje e sempre. Graças a Deus, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus, meus amigos, meus irmãos, que a paz esteja com todos.